e a realidade que a gente vive hoje, né, que a mulher vive hoje na sociedade e, em específico, com relação ao acesso ao mercado de trabalho. Por quê? Porque, hoje em dia, estamos ainda, em que pese o movimento feminista ter tido vários avanços, estamos ainda numa sociedade que tem arraigado os valores arcaicos do patriarcalismo. Ainda hoje existe aquela ideia, aquela imagem de que a mulher é um ser secundário, a missão no mundo é o trabalho doméstico, enquanto que o homem seria o protetor, seria o provedor da casa, seria a divisão sexual do trabalho, que ainda persiste, infelizmente, e a gente pode ver isso claramente em algumas jurisprudências, alguma doutrina e alguma jurisprudência dos nossos tribunais. Basta só citar, acredito que algumas pessoas têm conhecimento, o voto emblemático do ministro Ives Gandra, comentando um artigo da CLT que mencionava que concedia um intervalo diferenciado para as mulheres, né, em detrimento dos homens, invocou a encíclica Rerum Novarum para, além de outros fundamentos, para falar que a mulher ela tinha um papel preponderante, que é cuidar do lar, enquanto que o homem deveria ser o provedor e a mulher deveria se adaptar, né, na sociedade as outras funções a essa primeira, que seria a maternidade. Então, existe ainda essa ideia da questão secundária, da posição secundária da mulher. Diante deste contexto, esse voto é de 2016, foi seguido pelo Supremo, não pelo fundamento da encíclica Rerum Novarum, mas pela diferenciação da mulher enquanto ente que fisiologicamente seria diferente, o que inclui-se, inclusive, além da força física, a questão psicológica, ela seria inferior. Dentro deste contexto, eu acho que no dia 8 de março, todos os movimentos do dia 8 de março devem ser, não para comemorar, né, para a gente sentar, refletir, falar, não, aconteceu isso até agora, conseguimos esses avanços, agora vamos lutar nesse ponto, vamos fazer isso, porque a nossa luta ainda vai ser o nosso caminho vai ser muito longo, a luta será árdua, e não só com relação ao mercado do trabalho, mas com relação a todas as searas da mulher. A gente precisa, nós precisamos nos unir, homens, mulheres, para que a sociedade seja melhor. Por isso que esses eventos aqui são louváveis, eventos como estes, né? Porque passa o conhecimento e a informação para as pessoas. Em que pese o assédio sexual não ser, como a doutora Rilma falaram aqui, um fenômeno restrito da relação homem e mulher, a gente não precisa nem fazer muita pesquisa para saber que preponderantemente ocorre. O homem, chefe, que já tem a posição de dominador na sociedade, dominando também no ambiente do trabalho, e a mulher, que é a submissa na vida e subordinada na carreira. Então, a gente, efetivamente, com muito mais as estatísticas, provavelmente, elas assim demonstrarão, né? Então, a gente teria que dissecar esse fenômeno aqui, quer dizer, colocar para todos e todas que o assédio sexual é um comportamento deturpado, né, que deve ser, que qualquer tipo qualquer tipo de movimento nesse sentido deve ser execrado, porque é crime, né? E aqui a mulher tenha coragem também de denunciar, porque não adianta, hoje em dia a mulher ainda tem que ter essa coragem, porque ou é ignorada as situações dela, ou é o mimimi que tanto falam aqui, que todo mundo falou, ou passa despercebido, né? Ou então a culpa é voltada para ela, mesmo que reconhecida, a culpa é voltada para ela. Por quê? Adão não foi expulso do paraíso por causa da Eva, das frivolidades da Eva? Então, é a mesma coisa em que pese o período aí grande que separa, né? Então, é preciso que a gente sente, converse, passe informações nesse sentido, todos tenhamos coragem, né? E nos unamos para entrincheirar, para engrossar as trincheiras de luta, né? Por isso que a Matra 2 se coloca à disposição do TRT, da EJUDE, que também foi nossa parceira aqui nesse evento, da JD, do Sintrajude, para que a gente possa mobilizar
e continuar essa jornada para um caminho melhor. Em breve, com certeza, de grão em grão, a gente chega lá. Obrigada. Obrigada, doutora. Isso mesmo. Continuando, eu vou passar a palavra para a presidente da AJD, doutora Laura. Desculpa agora. Obrigada. Boa tarde a todas. Por causa desse aqui. Vamos voltar, peraí. Boa tarde a todas e todos. É uma grande honra para mim, pessoalmente, em nome da Associação Juízes para a Democracia, estar aqui, especialmente nessa mesa, com mulheres que eu tanto admiro. Eu gostaria só de, então, muito brevemente, dizer o seguinte. Estamos aqui hoje para discutir assédio sexual, que, como vimos, atinge primordialmente como vítimas mulheres. Quando a gente discute, então, essa situação de mulheres em relação a homens, é fundamental que a gente trate da categoria gênero, né? Discussão e também educação de gênero, que é agora um tema polêmico e que quer ser inviabilizado aí, e invisibilizado também. O que é gênero? Muito rapidamente. É uma categoria teórica que foi criada aproximadamente nos anos 70, né, por estudiosas feministas, e que vai mais ou menos compreender, historicamente e circunstancialmente, o que significa ser mulher, o que significa ser homem. Hoje também falamos em pessoas que não se identificam com nenhuma das duas coisas, que são as pessoas não binárias, e como que se dão as relações entre todas essas categorias. Então, é mais ou menos o seguinte: as pessoas nascem bebês machos e fêmeas, homens e mulheres, mas vão se tornar mulheres e homens efetivamente de acordo com as circunstâncias históricas e estruturais às quais essas mesmas pessoas, todos nós, são submetidas. E essas características vão sendo atribuídas e determinadas, então, ao longo do tempo de vida daquelas pessoas, de acordo com uma espécie de binarismo, e aí que é mais ou menos, ou tem sido historicamente, mais ou menos estático. Então, mulheres vão ser aquelas que somos, então, frágeis, doces, sensíveis, fracas, dispostas ao cuidado doméstico, ao cuidado do outro, e também destinadas ao espaço privado. Enquanto que o homem é forte, viril, inteligente, agressivo e destinado a dominar o espaço público. O que percebemos com isso, então? Que aí, nesse contexto das relações de gênero, ser mulher não apenas é diferente de ser homem, como implica repressão, opressão, desvalorização e violência. E é nesse contexto que justamente vão se concretizar o estupro e o assédio, inclusive o assédio sexual. Portanto, compreendendo como que se dão essas relações, como que elas são forjadas e como se dá, então, o patriarcado, que constitui a nossa sociedade estruturalmente, afinal, somos todos machistas, racistas, classistas também, no sentido do preconceito de classe, é que podemos, a partir dessa mínima compreensão, começar a pensar em avanços, porque os avanços se dão pela elucidação de questões, por tratar e falar constantemente de todos esses assuntos, para que aí as lutas em coletivo sejam feitas. Então, muito boa a iniciativa, muito obrigada por estarem aqui todos hoje, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Muito obrigada. A gente passa a palavra para a advogada, representante da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, doutora Sara. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar as mulheres desta mesa e o público presente.
na pessoa da nossa presidente do TRT, Hilma Etério, e digo nossa propositadamente, porque vejo que já no início dessa gestão, vejo já nesse início movimentos efetivos no sentido de alcançar toda a comunidade jurídica. E nós sabemos que fazem parte desta engrenagem advogados, magistrados e servidores. E não é possível alcançarmos um resultado, uma participação efetiva e um resultado almejado, inclusive nessa questão do assédio sexual, sem que haja a participação de todos esses entes desta equação. Então, essa atuação é primordial nesse sentido. Nós sabemos que, entre o TRT da 2ª e da 15ª região, temos mais de 200 mil advogados. Então, não é possível que fiquemos à látere desta discussão. Então, nesse sentido também, eu aproveito a oportunidade para saudar as mulheres do coletivo do Sintrajude, que nos fizeram esse convite, e nós nos sentimos muito honradas e honrados, toda a associação, toda a advocacia, por esta participação mais próxima, e tenho certeza que será bastante frutífera a somatória, né, dessa participação coletiva, né? Nós sabemos que o assédio moral e sexual tem a sua semente na desvalorização da mulher. E há pouco eu fiz um estudo jurídico para um livro da Abrat, que chama Feminismo, Pluralismo e Democracia, sobre a desigual vivência temporal entre mulheres e homens, que aborda a consideração do trabalho doméstico, cuidado com os filhos e idosos, como tempo de não trabalho. E é um tema que passa desapercebido, porque a imputação deste encargo à mulher, ele soa quase como natural, mas guarda relação direta com as questões de assédio que aqui tratamos. A mulher é premida naquilo que ela tem de mais caro, no tempo, nas ideias, que muitas vezes são expropriadas por seus superiores, colegas de trabalho e por seus companheiros até. E na sua dignidade, quando vítimas de assédio sexual, sobretudo no ambiente de trabalho, onde se guarda uma relação de dependência econômica determinante. E quando falamos da mulher negra, nordestina e da mulher pobre, esta violência ainda resta mais potencializada, não há dúvidas. Sabemos ainda que a Lei 13.467, de 2017, que se convencionou intitular de reforma trabalhista, fez das mulheres a sua maior vítima. Como bem colocou com muita propriedade a doutora Patrícia, o afastamento, por exemplo, do intervalo que precedia a sobrejornada é realmente um retrocesso histórico muito significativo. Isso para não entrarmos em outras searas, como do labor da gestante em ambiente insalubre de trabalho, que isso é de uma indignidade que não merece nem... não precisa nenhuma expertise para sabermos disso, né? Precisamos, então, de novos padrões e de políticas públicas urgentes que tragam equilíbrio às relações de trabalho, sociais e até familiares. Segundo projeção do IBGE, no ano 2050, o predomínio das mulheres será de mais de 7 milhões em relação aos homens. Mas não podemos aguardar até 2050. As nossas ações têm que ser agora. É necessária a paridade entre homens e mulheres neste momento, que já é há muito garantido pela nossa Constituição Federal. Por isso, a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo se coloca neste enfrentamento contra a violência da mulher em todas as suas formas. E, nesse sentido, é de vital importância, como também já foi colocado aqui,
registrar as denúncias. Isso é da maior importância para coibir casos dessa natureza. Há poucos, nós tínhamos a doutora Jucirema à frente da ouvidoria, e nós temos também, à frente da corregedoria agora, o doutor Vidigal, que me parece também bastante aberto a receber todos os tipos de demandas que possam surgir nas nossas relações aqui do dia a dia. Só que isso não pode vir sozinho. Nós sabemos que das dificuldades para registrar a denúncia, e não são só formais, mas, sobretudo, são posteriores. Porque a mulher que registra uma denúncia, ela precisa, principalmente estando nessa esfera do nosso Poder Judiciário, ela precisa de um amparo, né, para o depois, para o que está por vir, para que não seja discriminada e nem combalida pelas suas ações. Então, isso é algo também que eu acho que nós podemos pensar juntos para nos resguardarmos, nós, mulheres, e homens até, em relação ao assédio moral, aqui no Poder Judiciário. Por isso que eu acho importante estarmos aqui juntas. E a doutora Hilma, como eu já bem disse, vem se posicionando de maneira firme pela efetivação do que há muito já é legal, que é a igualdade de gênero e a extirpação da violência, que é o assédio sexual. Nesse sentido, a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e toda a advocacia se coloca à disposição para somar forças. Nós já estamos fazendo isso na Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Eu confidenciei anteontem na associação, quando da comemoração do Dia Internacional da Mulher, e acabo de fazê-lo aqui também com a doutora Patrícia, que, antes de assumir a presidência da associação, eu não tinha realmente a extensão do que é a discriminação de gênero, a não ser pela minha atuação profissional nas reclamatórias trabalhistas, em que sempre atendi muitas trabalhadoras. Mas é diferente quando é com a gente. Os clientes sempre falam isso para os advogados, e realmente eu tenho que confirmar. Então, em muito pouco tempo, eu estou há 3 meses à frente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, eu me deparei com essa realidade de uma maneira mais veemente, e, por conta disso, até me aproximei da Rede Feminista de Juristas, da Confederação Nacional das Mulheres, que teremos um ato, e vocês estão convidadas assim, no dia 29, uma passeata lá na Santa Ifigênia. Então, eu posso dizer, agora já, por experiência própria e com maior, então, background, da importância deste debate aqui chamado pelo Sintajude, pela EJUDE, pelo nosso Tribunal Regional do Trabalho, onde hoje me sinto bastante representada pela nossa presidente. Obrigada. Muito obrigada. Bem, antes de convidar os nossos palestrantes e a gente aprender mais sobre esse tema, queria fazer uma passagem rápida aqui para falar do que é o nosso coletivo. A gente ouviu aqui coisas assim que realmente mexem conosco, né? A gente, como mulher, a gente sabe que muitas vezes o assédio, a violência é naturalizado. Parece que sempre foi assim e que a gente tem simplesmente que aceitar a situação, né? E a hora que a gente ouve mulheres aqui presentes, né, colocando não sempre foi assim, não sempre será assim, nós vamos fazer a diferença. E isso realmente nos enche de energia para a luta. E eu acho que realmente a coisa principal, e é bom que isso fique na cabeça de todas e todos nós, é que o primeiro passo para se livrar de qualquer opressão é reconhecê-la. E reconhecê-la não como natural, não como normal, mas como uma coisa a ser combatida, né? E assim a gente entende a opressão contra a mulher, a opressão de gênero e o assédio sexual
especificamente como nós estamos falando dele hoje. O Sintrajude, entendendo essa mecânica, né, entendendo que precisávamos combater isso, precisávamos falar mais sobre o assunto, chamou o primeiro encontro estadual de mulheres do Judiciário Federal de São Paulo. Esse encontro foi feito em outubro de 2017. Durante esse encontro foi fundado, então, o Coletivo de Mulheres do Sintrajude. E, como já disse a Luciana, esse coletivo veio no sentido da gente poder ter um espaço de autoconstrução, onde a gente pudesse discutir as nossas questões, entender o porquê que nós vivemos, né, esse processo de discriminação, e combatê-lo. E criar também esse ambiente de acolhimento, né? E, nesse um ano, o coletivo fez uma série de seminários, de palestras, de cursos, de formações, né? Sempre afeta as questões femininas, para que a gente pudesse realmente se apropriar, né, da discussão e combater. Mas a questão do assédio sexual propriamente dito, que a gente lançou uma campanha em março do ano passado, lançando aqui a nossa cartilha, ó, a culpa nunca é da vítima. O nome já diz, né? Porque a gente se sente culpada de ser assediada. Porque se alguém está me assediando é porque eu dei bola, ou porque a minha roupa está muito curta, porque meu decote está muito grande. A culpa é minha. Senão eu não teria sido assediada. Então, começar a partir daí a entender que a culpa não é nossa. O início desse projeto, né, desse programa de combate ao assédio sexual, não pode prescindir do apoio, da parceria, do conjunto com as administrações, né, porque é neste ambiente que acontece o assédio. Então, aqui é mais um momento da gente agradecer à doutora Hilma, agradecer ao TRT2 por abrir as portas para a gente vir fazer esse trabalho e para a gente entender, explorar como isso é importante. O nosso coletivo recebeu, depois que começou a campanha, alguns relatos assim estarrecedores de questões que aconteceram, né, aqui nas sedes dos nossos tribunais, da nossa justiça. Alguns casos já tinham sido conhecidos do jurídico do Sintrajude, do serviço médico do Sintrajude, outros casos as pessoas não tiveram coragem de falar na época. Então, a gente foi entendendo o quanto era grave isso. A gente ouviu de algumas pessoas, de alguns colegas, que isso não é assunto para o sindicato. E nós dizemos que é assunto para o sindicato, sim. Não só porque nós mulheres somos a maioria das servidoras, e hoje no TRT, que bom, a maioria das juízas, inclusive, né, é um assunto que nos pega todos os dias. Agora, em janeiro de 2019, o nosso coletivo foi batizado. Foi batizado com o nome de uma colega, trabalhadora da Justiça Federal de São Bernardo do Campo. Chamamos agora Coletivo de Mulheres do Sintrajude, Mara Helena dos Reis. Uma mulher que foi assassinada, brutalmente assassinada, pelo homem que deveria ser o seu companheiro na véspera de Natal. Nossa colega. Aí nós vimos quanto está próximo da gente essa violência, quanto está próximo da gente tratar urgentemente desse assunto e saber como combater, né? Então, a Mara vai estar com a gente para sempre, né? No nome do nosso coletivo, representando as mulheres que são vítimas dessa discriminação no cotidiano. Mara, presente. Bom, o nosso coletivo ele envolve as trabalhadoras de todos os tribunais, as trabalhadoras terceirizadas que servem nos nossos prédios e as funcionárias do Sintrajude. Então, somos lá um conjunto de mulheres lutando para que as coisas sejam diferentes, né?
Bem, eu acho que é isso, está apresentado o coletivo, né? E a gente, então, agora desfaria essa mesa, agradecendo profundamente cada uma das senhoras que estiveram presentes conosco. Espero que continuem presentes, porque agora nós vamos ouvir as especialistas do assunto, né? Que vão nos ensinar um pouco mais. Agradecemos demais a presença e vamos, então, chamar as nossas palestrantes para ocupar o lugar à mesa. Muito obrigada a todas, muito obrigada. Obrigada, doutora Hilma. Obrigada, doutora Patrícia. Obrigada, Luciana. Obrigada, doutora Sara. Obrigada, doutora Laura. Bom, nós vamos chamar para vir para a mesa agora. Vamos chamar primeiro a doutora Adriane Ribeiro de Araújo, que é procuradora regional do trabalho em São Paulo, é mestre em Direito pela PUC São Paulo e doutora em Direito pela Universidade Complutense de Madrid. Coordenadora do livro Trabalho de Mulher, Mitos, Riscos e Transformação, e do livro Direitos Humanos no Trabalho, pela Perspectiva da Mulher, a ser lançado na semana que vem, em São Paulo, aqui na Livraria da Vila. Já podemos ter compromisso. Ela é coordenadora do Grupo de Trabalho de Gênero do Ministério Público do Trabalho, foi coordenadora durante o ano de 2018, e vem aqui nos ensinar um pouco mais sobre o assédio sexual. Doutora, por favor. Eu queria só aproveitar um pouquinho aqui e colocar aqui as diretrizes das quais a doutora Silvia é uma das realizadoras. Elas estão, né, aqui, e elas estão no site do Sintrajude, no link de mulheres. Estão presentes lá, vale a pena ler, são diretrizes que todos nós, todas as instituições deveriam ter. Nós vamos começar com a palestra da doutora Adriane. Ela vai ter 25 minutos para falar, não é isso? Então, muito obrigada, doutora, boa palestra. Bem, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. É uma grande satisfação estar com todos vocês. Participando desse evento, falando sobre assédio sexual no trabalho. O meu PowerPoint, agora eu me dei conta, está escrito assédio moral. E, desculpem, é um ato falho, eu imagino que é porque ontem a Câmara dos Deputados ela aprovou uma lei que criminaliza o assédio moral. Então, esse tema ficou no meu subconsciente, eu acabei colocando o título de maneira equivocada, né? Peço desculpas. Quero ressaltar, parabenizar o tribunal e o sindicato por ter organizado esse evento. Esses eventos de conscientização, de capacitação, são essenciais para o combate à prática de assédio sexual dentro do ambiente de trabalho. E eu não vim aqui dar uma aula, vim aqui conversar com todas vocês, e aí eu vou usar no feminino, sempre pense em todas as pessoas aqui presentes, sobre essa temática e o que a gente pensa que pode ajudar a minimizar esse problema, já que combater na sua integralidade, eu acho que teríamos que chegar a um nível de consciência maior, né? Como seres humanos ainda estamos caminhando nesse sentido. Bem, para fazer uma provocação, eu trouxe aqui um caso, que é o caso da Google. Na semana passada, foi o Dia Internacional da Mulher, eu me deparei com uma notícia de que a empresa Google, ela fez, após fazer um levantamento sobre equidade de gênero dentro do ambiente de trabalho, tinha constatado que pagava mais para as mulheres do que para os homens,
e determinou o pagamento de uma compensação financeira para todos os homens que receberam menos do que as mulheres. Então, o que significa isso, né? Aparentemente, chegamos a um patamar de igualdade de gênero que as mulheres estão ganhando mais do que os homens. Olha só, os homens precisam ser indenizados. Interessante, não é? Só deixar essa provocação, o que eu acho curioso em relação a esse caso Google é que a Google ela vem recebendo e vem sido denunciada por assédio sexual dentro do seu ambiente de trabalho, por discriminação de gênero. Por isso que ela adotou essa providência. E chegou a essa conclusão. Depois eu vou comentar, só para vocês ficarem com essa imagem na cabeça, vou comentar, ao final, outros aspectos que eu acho que são relevantes. Em relação ao assédio sexual, eu tenho aqui alguns dados. O problema é que esses dados aqui, eles são tá muito pequeno. Mas o que eu acho importante, obrigada, Fausto, o que eu acho importante identificar é que é uma pequena pesquisa, uma breve pesquisa que foi realizada em 2015, onde se pergunta para várias pessoas: você já sofreu algum tipo de assédio no trabalho? Assédio moral, 47% das pessoas disseram que sim. Assédio sexual, 9,7%. Sofreu assédio moral, homens, 48%, mulheres, 51%, 51,9%. Assédio sexual, homens, 20%, mulheres, 79,9%. Por isso que o assédio sexual, ainda que seja praticado e tenha como vítima algumas vezes homens, ele é majoritariamente voltado para a mulher. Se você não sofreu assédio, você já presenciou algum abuso, aí o número já é de 33%. Se sofreu assédio, denunciou o agressor? Não. 87% das pessoas não denunciam o agressor. Esse é um número bastante expressivo. Por que não denunciou? Medo de perder o emprego, 40%. Medo de sofrer represália, 31%. Por vergonha, a vítima se vendo como responsável pela violência. Por receio de que era minha culpa, mais 8%. Chegamos a 20%, mais ou menos, das pessoas, das vítimas, se reconhecendo como culpadas. Por que esse tipo de coisa acontece? Bem, contrariamente à primeira impressão do Google, a percepção da desigualdade entre homens e mulheres, ela foi também fruto de uma pesquisa recente pelo Activa Research, que entrevistou quase 31 mil pessoas em diversos países, mais de 100 países, e as pessoas, 48% das pessoas acham que os homens têm mais vantagem do que as mulheres na nossa sociedade contemporânea. Certo? Desses, 48% entendem que os homens são mais favorecidos, 17% entendem que as mulheres são mais favorecidas. E 27% acha que é igual. Então, são países no mundo inteiro. O Brasil ocupa, dentro dessa pesquisa, a posição de número 45. O que é muito interessante nessa pesquisa é a menção que eles fazem ao Brasil de que os homens eles são desfavorecidos, principalmente em números de violência, os homens, mortes violentas, né? E também no cuidado da saúde. Eles estariam, no índice que eles avaliaram, numa situação pior que a mulher, e eles fazem referência a uma lei de 2008 que pretende promover a saúde dos homens, certo? Eu achei interessante essa pesquisa e vou comentar também em relação a isso. Aqui nós temos um relatório da OIT. A OIT faz todo ano um relatório para analisar as condições de trabalho das mulheres no mundo, e esse relatório diz que as mulheres têm condições de trabalho piores do que os homens. Quais são as razões da desigualdade entre homens e mulheres? Acesso à educação, muitas vezes, essa divisão sexual do trabalho, que foi mencionada aqui na mesa de abertura, pobreza das mulheres, a divisão desigual das tarefas domésticas,
o viés inconsciente, ou seja, reconhecer como as qualidades nos homens. Os homens são mais determinados, os homens são mais arrojados, têm as melhores ideias. E a violência de gênero. Essa aí tem crescido a participação da violência de gênero na percepção das razões de desigualdade, porque muitas vezes, a professora Silvia, que é uma especialista no assunto, a percepção da violência de gênero no ambiente de trabalho ela não era tão vista, e ela ultimamente tem sido reconhecida como um fator importante. O que é? A gente também ouviu aqui na mesa de abertura muitas fazendo referência ao fato de que a mulher fica em casa, o homem tem um ambiente externo, né? Pois bem, por que isso é um problema? Isso é um problema porque, se nós formos olhar o quadro geral, nós não temos políticas públicas voltadas às mulheres de forma suficiente. Basta pensar na quantidade de creches que nós temos ofertadas pelo serviço público. Ponto 1. Basta pensar na própria lei Maria da Penha, que ela tem uma previsão de que a mulher que sofre violência de gênero, ela tem a estabilidade no emprego pelo prazo de 6 meses e é assegurado o afastamento do emprego. Curiosamente, essa mesma lei Maria da Penha, ela não diz quem paga o salário dessa mulher. E até o momento não foi regulamentado isso. Quem é? O INSS? O empregador? O resultado é que acaba tendo uma aplicação precária de proteção em relação à mulher. Além disso, o fato de nós não termos regras próprias de equilíbrio, né, e de reconhecimento da responsabilidade do familiar de homens e mulheres, que são trabalhadoras, já faz com que as mulheres, quando elas retornam da licença maternidade, no primeiro ano, 48% das mulheres perdem o emprego. A maior parte do trabalho informal, ele é ocupado por mulheres. Por quê? É a única maneira que muitas encontram de conciliar a vida familiar e a vida profissional. Então, é importante ter mulheres em cargos de decisão, no parlamento, em todos os espaços, porque só com mulheres nesses cargos que nós vamos verificar a temática voltada às mulheres a ser tratada com a devida atenção. Nós precisamos que mulheres pensem, defendam e tenham as suas propostas aprovadas para que a vida, as condições de vida da mulher, elas melhorem e a mulher saia dessa situação de pobreza, tenha acesso à educação e encontre posições dentro do ambiente de trabalho de reconhecimento social. O problema da divisão sexual do trabalho é que ela estabelece hierarquias entre homens e mulheres. Basicamente é isso. Onde você acha, identifica como um trabalho menos valorizado aquele trabalho que é voltado à mulher. Então, trabalhos de cuidado, trabalhos de educação são trabalhos menos valorizados e menos remunerados, por exemplo. E isso a gente perpetua uma situação de pobreza da mulher. E perpetua essa situação de precariedade que faz com que a mulher fique mais submissa em casa, porque uma das maneiras de você romper com o ciclo de violência doméstica é a mulher ter independência econômica. E outra maneira também é de você romper a violência dentro do próprio ambiente de trabalho. Quando a mulher se encontra numa posição subalterna e precária, ela está mais vulnerável a situações de violências e de abuso dentro do próprio ambiente de trabalho. Então, o que a gente observa de violência de gênero no ambiente de trabalho? Toda e qualquer violência de gênero que a gente observa dentro da sociedade em geral. De modo geral, a gente tem observado, inclusive, relatos até mesmo de situações de estupro dentro do ambiente de trabalho. O feminicídio alcança o ambiente de trabalho, muitas vezes, no trajeto da mulher ao trabalho, o marido mata a mulher no seu local de trabalho, na sua rotina. Então, a gente tem todas essas situações de violência, desde a violência psicológica,
A violência patrimonial, que eu entendo que acontece dentro do ambiente de trabalho, na medida em que a mulher recebe menos. A violência sexual, decorrente do assédio sexual. Discursos de ódio, desqualificação, interrupção, apropriação de ideias, tudo isso acontece dentro do ambiente de trabalho. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade que privilegia o espaço do homem. E todas essas práticas de violência, elas são utilizadas para silenciar as mulheres nas suas lutas, na sua reivindicação. Então, é para silenciar a mulher, para invisibilizar o trabalho dessa mulher, para desqualificar e para manter privilégios para alguns homens. Não todos, alguns. A gente tem que reconhecer que muitos homens, eles também participam e procuram romper com essa violência de gênero, aí expressa dentro do machismo tóxico, né, porque também sofrem na pele os efeitos dessa situação. Então, a gente tem esse objetivo de manter um status quo, onde a mulher, dentro dessa hierarquia, ocupa uma posição subalterna. Por isso que, às vezes, você tem 60% de juízas. Eu não sei como é aqui, né? Mas, assim, eu sei que agora, aqui nós tivemos a doutora Hilma como presidente do tribunal, que me deixou muito feliz. Tivemos, né, a doutora Laura na presidência da Associação dos Juízes pela Democracia, a doutora Sara, dos advogados. Eu fiquei toda, né, a representante da Matra 2, a Patrícia. Fico muito feliz em ver mulheres ocupando cargos de decisão, mas, às vezes, você tem 60% de mulheres da força de trabalho e nenhuma no cargo de direção. Ou uma no cargo de direção. Bem, em razão disso, nós elaboramos, dentro do Ministério Público do Trabalho, um ABC de violência contra a mulher no trabalho. O que é isso? Trazer algumas terminologias para estimular empresas e sindicatos a propor cláusulas para combater a violência de gênero dentro do ambiente de trabalho, trazendo vários conceitos para que eles não sejam mal interpretados. Essa cartilha está à disposição na internet gratuitamente dentro da página do Ministério Público do Trabalho, e ela traz aqui uma pirâmide. Essa pirâmide, ela estabelece, ela reconhece a violência desde essa divisão sexual do trabalho, os papéis sociais nas piadas machistas, e ela vai num crescendo até chegar à situação de assédio sexual, que está no topo da pirâmide, e estupro, feminicídio, que é o ápice. Vale a pena, convido a todos a dar uma olhada. Falando, então, eu contextualizo o que é o assédio sexual, como que ele se insere dentro do ambiente de trabalho. O assédio sexual, ele é conceituado como uma conduta de natureza sexual, manifestada fisicamente por palavras, gestos e outros meios propostas ou impostas a pessoas contra a sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando sua liberdade sexual, intimidade e dignidade humana. O assédio sexual, esse é o conceito de assédio sexual. Conduta de natureza sexual, que pode se manifestar de várias maneiras, e contra a vontade da vítima, certo? Causando-lhe constrangimento e violando sua liberdade sexual, intimidade e dignidade. O assédio sexual, a doutrina reconhece como dois tipos: o assédio quiprocó e o assédio ambiental ou por intimidação. No primeiro caso, o assediador, ele oferece uma troca com a vítima para receber favores sexuais. Você me favorece, você atende os meus pedidos e eu vou acolher o seu pedido, seja ele qual for. Pois bem, a gente teve o caso aqui em São Paulo, um auditor fiscal estava investigando o caso de uma empresa em que o chefe, para conceder qualquer benefício para as subordinadas, ele chamava para um quarto que existia dentro da empresa com uma cama. Esse é o assédio sexual quiprocó. O assédio sexual ambiental por intimidação, ele ocorre de uma maneira geral dentro do ambiente de trabalho, seja com palavras, gestos, estou cantando, né? Seja com palavras, gestos, e ele tem esse objetivo de constranger
intimidar aquelas mulheres dentro do ambiente de trabalho. Então, isso acontece quando, por exemplo, há uma política dentro da empresa de que mulheres nunca cheguem a determinados postos ou cargos. Então, se inicia um processo de sexualização dentro do ambiente de trabalho. Eu não sei nem como expressar exatamente isso, mas seja pela exposição exacerbada de imagens, palavras, gestos obscenos dentro do ambiente de trabalho para causar constrangimento àqueles trabalhadores e, dessa maneira, manter, de certa maneira, o controle ao ambiente de trabalho. Então, o assédio sexual tem isso. Ele tem um sujeito ativo, tem um sujeito passivo, a maioria são mulheres, mas nós podemos ser homens como vítimas de assédio sexual. O assédio sexual não precisa ser necessariamente entre um homem e uma mulher, podem ser pessoas do mesmo gênero, homens e homens, mulheres e mulheres. Não tem qualquer problema. O comportamento do agente, pela doutrina, visa vantagem sexual ou desestabilizar o ambiente de trabalho para outro trabalhador ou grupo. E a ausência de consentimento livre de vícios e consciente da vítima. A vítima, se ela está numa situação hierarquicamente inferior, ela não tem total liberdade para consentir. Se ela depende do trabalho, como nós vimos na pesquisa, ela não tem essa liberdade. A gente tem que reconhecer isso. E é por isso que hoje a gente tem o tipo penal que estabelece como crime o assédio sexual quando é entre o superior hierárquico e a vítima. De qualquer maneira, o que eu acho importante destacar é que o assédio sexual, ele é uma manifestação de poder. O homem, o agressor, o homem ou a mulher, o agressor, quando ele manifesta, ele está efetivamente dentro do ambiente de trabalho, exercendo uma relação de poder, de modo abusivo, claro. O assédio sexual no trabalho, ele não acontece só no ambiente do trabalho, mas ele acontece em decorrência do trabalho. Pode acontecer nos intervalos, pode acontecer nos trajetos de ingresso ou de retorno à casa, do trabalho. Ele independe do vínculo de emprego, pode ser um vínculo de emprego subordinado, mas nós vemos muito o assédio sexual também acontecer entre chefes e chefe de uma empresa, da empresa tomadora e terceirizados. Você vê com estagiários, você vê, às vezes, com clientes em relação ao trabalhador, você vê de várias maneiras. Então, o assédio sexual, embora na lei penal ele estabeleça essa hierarquia, para efeito trabalhista, não é necessária essa hierarquia. Basta o constrangimento da vítima e que tenha natureza sexual, para você reconhecer esse assédio sexual. E um único ato pode ser reconhecido como assédio sexual. Não precisa haver o toque, pode ser por meio de palavras, pode ser até por um assédio sexual virtual. Já vi casos em que o assediador ele manda fotos nudes para a vítima. Tem várias situações que chegam até a ser cômicas, né? Não para a vítima, mas você olha de fora, fica até engraçado. Então, o consentimento da vítima tem que ser livre e consciente. Isso significa, nós tivemos uma campanha, não é não. Não precisa explicar, né? Não é não. Qual é a dificuldade de entender? É português? Qual é a questão? Então, a gente tem que entender que pode ter essa rejeição explícita, mas também, se a vítima ela não corresponde, se ela se sente constrangida, também é uma situação de assédio sexual. Não é ela está constrangida, mas no fundo ela me quer e eu vou à luta. Não. Se ela está constrangida e se for uma pessoa de hierarquia inferior, perceba, não é o caso.
de continuar. Então, o assédio sexual ele não se confunde com flerte, com namoro dentro de ambiente de trabalho. Ele não se confunde. Ele acontece quando a vítima ela demonstra que ela não quer. E ela não precisa falar não, ela pode pelo seu silêncio. Se ela não corresponder, recue. Certo? Para quem tem dúvida, na internet tem um vídeo que eu acho muito interessante, que foi voltado para adolescente, chamado Tea Consent. Ou seja, o consentimento do chá. É maravilhoso esse vídeo. Ele desenha a situação. E eu estou já encerrando. E o que é importante também é pensar, nada se justifica. O assédio sexual não é uma brincadeira na empresa. Ele não é engraçado, né? Eu até fiz essa referência e volto atrás. Ele não é engraçado. O fato da vítima se silenciar não justifica. A roupa da vítima tampouco justifica. Teve uma exibição, eu não vou lembrar qual país da União Europeia, há pouco tempo atrás, onde eles mostraram as roupas das vítimas de estupro. Sabe quais eram as roupas mais frequentes? Calça jeans, tênis e camiseta. Não tem nada a ver, certo? Então, vamos parar de ficar repetindo um clichê que não tem nenhum sentido. O que fazer diante da denúncia? Estabelecer canais de denúncia, inverter o ônus da prova quando a questão está dentro do poder judiciário, divulgar as decisões judiciais que interpretam a Convenção pela eliminação da violência à mulher, né? de eliminação à discriminação da mulher, e apoiar a mulher, empoderar. Então, isso que você pode fazer como instituição diante de uma denúncia. Em geral, qual é a melhor maneira de combater assédio sexual? Promover a igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Isso exige que se faça censo com dados relacionados à igualdade de gênero, que se institua a análise da transversalidade de todas as decisões para verificar se há algum impacto negativo em relação às mulheres e agrave uma situação de discriminação, e capacitar todo o quadro de pessoal na temática de gênero, com conceitos como trouxe a doutora Laura aqui na sua exposição inicial. Ou seja, nós temos que fazer um dever de casa, principalmente porque o Brasil ele assumiu um compromisso na ONU, da Agenda 2030, e a ONU tem os princípios que tratam de empoderamento da mulher. Levar isso a sério é a melhor maneira, do meu ponto de vista, para combater assédio sexual no ambiente de trabalho. Voltando ao caso Google, o que eu queria comentar com vocês é: o Google ele vem sendo objeto de denúncia de discriminação de gênero e assédio sexual. Curiosamente, eles fizeram um manifesto alguns anos atrás dizendo que não havia nenhum sexismo dentro da empresa no fato da empresa só ter 30% de mulheres no seu quadro de pessoal. Também eu achei curiosa nessa mesma notícia onde eles falam que que eles pagaram uma indenização para os homens que receberam menos. Eles disseram que nessa notícia eles dão conta de que as mulheres são 30% do quadro pessoal e não chegam a 25% do quadro de mando dentro da empresa. Mas o que mais me chamou a atenção é o seguinte: as mulheres historicamente recebem menos do que os homens. Já pensaram se nós hoje reivindicássemos uma indenização por todas as vezes que nós recebemos menos? Esses homens têm que ser um exemplo, a gente tem que reivindicar essa indenização. Isso colocaria 12 trilhões de dólares no mercado mundial, só se as mulheres recebessem iguais aos homens. Por fim, a gente tem que lembrar que falar em igualdade de gênero, a gente fala em democracia. E agora fiquei embargada, desculpa. Todos nós, a gente tem que lembrar da Malala, todos nós não podemos ser bem-sucedidos quando a metade de nós é retida. Igualdade de gênero é democracia. Obrigada.
Poxa. Eu também estou embargada. Foi muito bom. Muito obrigada. E a doutora Silvia agora segue na sequência. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com muita alegria que vejo tantos homens aqui presentes, porque feminista histórica que sou desse país desde o final das décadas, segunda metade da década dos 70, né, eu tenho cada vez mais claro que tudo isso que nós estamos buscando, nós não vamos obter sozinhas. Nós queremos mudar a relação de homens e mulheres. Então, nós estamos lutando para tal e queremos que os vários homens que tenham a sensibilidade de enxergar, de diagnosticar essa efetiva desigualdade de direitos, de oportunidades, esses tratamentos que nós recebemos, grande parte de nós mulheres, em termos de discriminação, desigualdade, violência, não é? Nós só vamos dar um salto neste patamar se, de fato, homens, vários homens, forem nossos grandes parceiros e nos ajudarem a mudar a mentalidade patriarcal e machista que existe na nossa sociedade. Eu quero dizer a vocês, muito feliz de estar aqui e tendo assistido desde o começo, né, a primeira mesa, né, doutoras Rilma, Patrícia, Laura, Sara, né, a Luciana e a Fausta, que criou o coletivo de mulheres do Sintrajude, né, trazendo tão bem, tão apropriadamente para este específico lugar, que eu quero dizer, da discriminação e da violência que existe no mundo do trabalho, não é verdade? Então, eu quero dizer que é com muita propriedade que todas falaram, que eu comecei a notar, este ponto eu vou destacar, o da outra, de repente eu vejo que eu não vou repetir tudo que vocês falaram, não é? Porque tudo que vocês falaram foi absolutamente adequado, são aspectos, assim, muito importantes para serem trazidos, né? O que eu gostaria de dizer é que nós estamos nesse século XXI, em termos de movimento de mulheres pela nossa emancipação e pela igualdade, num momento muito especial, né? Existe aquilo que nós podemos chamar, e que é chamado pelos estudiosos e estudiosas, né, de várias ondas feministas. Não sei se seria a quarta ou a quinta. Esta onda que nós estamos vivendo no momento, em que ontem, inclusive, eu estava lendo, e foi dado agora de aniversário há poucos dias, um livro por uma das estudantes monitoras da minha equipe de Direito de Gênero e Igualdade da PUC, né, em que se mostrava esta verdadeira onda transnacional que estamos vendo das mulheres. Seja as mulheres em espaços como esses daqui, que são espaços públicos, mas no interior de espaços públicos, reivindicando, buscando, palavra que todas quase vocês falaram, reconhecer, vamos buscar, deixar de naturalizar tratamentos diferenciados. Nós não podemos continuar naturalizando determinadas diferenças. Claro que existem diferenças que são diferenças, mas o que nós não podemos aceitar é trabalhar diferenças de forma tal que, ao ser diferente, terá que ser menos prestigiado, menos direitos, menos oportunidades, menos igualdade numa sociedade democrática, que você muito lindamente encerrou sua fala falando. Nós vivemos uma democracia formal, meus queridos. Isso há 40 anos eu falo nas minhas aulas de Direito da PUC. Mesmo depois da nossa belíssima Constituição de 1988, e que eu quero aqui dizer para vocês que eu fui uma pessoa das poucas juristas, porque éramos poucas as juristas feministas naquela época. Eu quero dizer que hoje eu tenho visto tantas juristas feministas que lutam pelos direitos das mulheres, mas a maior parte das feministas daquelas décadas de 70 e de 80 não eram mulheres juristas.
Então, por exemplo, junto com algumas, como a Leila Linhares Bastos do Rio, tem outros nomes que eu não vou citar todos do Rio, aqui em São Paulo, e muito Floriza Veruti, grande advogada, né? Nós fomos capazes, sim, de discutir com o movimento de mulheres, que, inclusive, naquela data, 70, 80, não valorizava a importância do direito para a luta das mulheres. Eles queriam, fundamentalmente, abaixo a ditadura, relações de classe têm que ser absolutamente extirpadas, essa pobreza, e com muita razão, a luta contra a pobreza, sem dúvida alguma. E, ao mesmo tempo, existia uma bifurcação, que eu nem sei se chamaria propriamente uma divisão, mas, nitidamente, o movimento de mulheres era composto dessas mulheres que, fundamentalmente, queriam abaixo a ditadura e as grandes reformas políticos-sociais, e as feministas, que muitas delas vinham, inclusive, da França, depois de exílio, e que vinham trazendo aquilo que eu queria trazer aqui para vocês, e, de certa maneira, já foi lembrado. É o livro Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que no segundo volume, porque são 2 volumes, eu convido você a lerem os 2 volumes, vale a pena, mas é no segundo volume, nas primeiras linhas do segundo volume, em que está escrito, que já foi dito aqui por uma de vocês, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, uma das que me precedeu, exatamente trouxe essa ideia do tornar-se mulher, para mostrar o quão é importante nós enfrentarmos e não ficarmos calados, assustados, face, né, às ameaças que estão correndo em meio a poderosos em relação a discutir-se ou não gênero. Gênero não é ideologia, é muito mais. Gênero é um conceito trabalhado por filósofas e filósofos, trabalhada por sociólogas e sociólogos, e que servem como um instrumental analítico muito importante para nos ajudar a entender exatamente isso. Nós somos mulheres biologicamente e culturalmente. E o que Simone de Beauvoir quis dizer é que não nascemos mulheres e somos mulheres biologicamente por toda a vida, por esse traço biológico. Esta frase dela, teológica, histórica, ela serve para nos mostrar a importância do quanto existe o quê? Cada um de nós, e a mulher e o homem, são seres situados em determinados contextos culturais, políticos, sociais e econômicos, não é verdade? E que, se nós, não vamos pegar a história lá, desde que mudou o mundo paleolítico, o neolítico, não, mas se nós, mais para perto da gente, mas não tão perto, se a gente chegar no iluminismo, vocês se lembram? Todo mundo já estudou no secundário, e às vezes continua escutando referências aos grandes iluministas. Né? Então, nós temos Rousseau, nós temos Kant, nós temos Locke. Né? É tão interessante nós sabermos que, se esses homens foram maravilhosos e eles construíram a base de um Ocidente que esteve por largos anos e continua ainda, alguns a gente não sabe muito bem em que medida, configurando esse ideal democrático do iluminismo, da igualdade, e que na Revolução Francesa, somado à fraternidade, não é? Igualdade, fraternidade, e o terceiro, e a liberdade. Né? Liberdade tão bem trabalhada, não é? No nosso mundo ocidental. Agora, eu quero compartilhar com vocês e sugerir a todas vocês. Leiam, busquem conhecer as críticas em relação a esses maravilhosos homens que sedimentaram a base da nossa cultura ocidental, naquilo que ela tem de bom, né? Naquilo que tem de bom, porque nós temos muita coisa de mal. Mas, quer dizer, é uma busca de um Estado democrático visando ao bem comum de todos, né? Em teoria. Eles construíram. Mas quero dizer para vocês, cada dia eu me espanto,
porque sou coordenadora desse curso, é uma optativa na PUC, Direito, Gênero e Igualdade, além de ser professora de outras cadeiras de Direito, mas o que tem me forçado muito é a cada vez mais crescer e a passar a conhecer, né, as razões por que ainda continuamos a naturalizar a figura da mulher como menor, como subalterna. Então, se a gente está à disposição, o livro da Mary Wollstonecraft, traduzido aos 3, 4 anos, pela Boitempo, editado, né, em que ela já nos 1700, ela já fazia crítica ao Rousseau, que foi capaz daquela genialidade toda, mas que quando chega em relação a nós mulheres, principalmente na sua obra Emile, ele descreve o papel do ser humano, Emílio, e lá para o 4º ou 5º capítulo, qual é o papel do ser humano, Sofia. E o ser humano, Sofia, sabe o que eu me lembrei quando eu escutei alguém mencionar? O grande constitucionalista, é o pai ou o filho que fez isso em relação a Hero Novarum agora, sobre a questão da mulher? Uma de vocês, hein? Foi o filho. Mas o pai, então, tal pai, tal filho, tal pai. Muito ilustrados, eu os respeito, grandes juristas, mas eles continuam reproduzindo, então, voltando a Rousseau, aquilo que nós precisávamos conhecer melhor. Quer dizer, a naturalização da nossa inferioridade elaborada pelos pais do Estado moderno ocidental. Vocês entendem que eu acho que é importante eu trazer esse convite a vocês? Quer dizer, então, quando eu fiz minha tese de doutorado em 1977, e eu peguei as ordenações portuguesas e peguei brocardos portugueses, em que tinha assim, mulher, isso em 1800 e qualquer coisa, mulher tem fraqueza de entendimento. É o Clóvis Bevilacqua que trouxe, esse brocardo, e então veio trabalhar para dizer que, de forma alguma, ele que foi um dos grandes, né, na elaboração do Código Civil de 1916-17, e ele dizia, não se trata de estarmos indicando ou buscando uma desigualdade, uma inferioridade. Simplesmente existem diferença de papéis. Então, cabe ao homem chefia da sociedade conjugal, vocês são jovens, mas você sabe que até 2002, com vigência em 2003, o artigo 233 estabelecia a chefia da sociedade conjugal. Bem, então, este espírito, que não é só do nosso, mas é de toda a legislação ocidental, o Clóvis, de uma maneira muito cândida, ele dizia, não é uma desigualdade, é simplesmente admitir-se que um tem qualidades mais para o mando, outros mais para o afeto, e por aí vai. Lembrando o que o Ives teria dito da adaptação à maternidade, ao papel tal, a isso ou aquilo, né? Então, eu achei que um dos aspectos que eu deveria trazer para vocês é, vamos buscar, e a cada um de nós, e eu tenho feito cada vez mais, buscar na história as raízes que nos fazem entender, inclusive aos próprios homens de boa vontade que estão aqui, não é? Que isto foi construído como se fosse próprio da natureza humana. A mulher servir, a mulher ser dócil, não é? A mulher ajudar, muitas vezes, dos seus ombros, a manter a família unida, não é? Quando não aguenta mais, em casos de violência extrema, são que alguns, ou algumas pessoas, não necessariamente apenas homens, é que admitem, então, que essa mulher diga basta. Ah, mas tem quantos filhos? Como é que pode fazer isso? Gente, família é uma maravilha. Eu quero dizer que eu tenho muitos filhos e muitos netos. Eu não estou numa luta contra a família, não. Mas o que nós queremos de família? É uma família que se respeite.
uma família que um honre ao outro, que sejam solidários entre si, que a presença de um e outro os faça crescer. E não o que nós vemos, típica família patriarcal, machista. Por exemplo, o termo de feminicídio. Nós aqui estamos falando de assédio, já eu vou até falar um pouquinho diretamente no assédio. Assédio sexual até, e não só moral, como você falou, doutora Adriana. O feminicídio é assustador. Então, juntem o que eu estou falando. Se não fosse que todo o nosso mundo ocidental, vamos deixar o outro para lá, porque senão complica mais ainda. Se não fosse essa naturalização de que, de fato, mulher apanha, mulher morre em casos extremos, mulher é estuprada, se não houvesse uma certa naturalização, vocês acham que a resposta da sociedade, uma resposta organizada, apenas estaria ocorrendo agora, e mesmo assim de uma forma tão incipiente? Ou vocês acham satisfatória a maneira com que estão lidando com o tema do feminicídio? Muitas vezes de uma maneira espetaculosa, né, pela mídia, não é? Mas o que é, que efetivamente nós temos que buscar estratégias específicas para lidar na escola, para lidar nos ambientes de trabalho, como vocês aqui estão trazendo o tema do assédio, mas esse tema do assédio, como o de vocês também falou, tudo junto está ligado. É a naturalização, essa subalternidade, a discriminação e a violência. Não é verdade? Bem, eu tenho alguns minutos. Isso. Eu queria dizer para vocês que uma das coisas que eu fiz na minha vida, que eu acho que uma das coisas que prestou na minha vida, foi a colaboração que eu dei, por exemplo, ao Código Civil Brasileiro, ao Código Penal, que fragmentariamente foi aceitando algumas modificações, embora a gente só tenha a primeira parte dele mudada em 84, mas já temos alguns fragmentos topicamente modificados, muitas dessas discussões que o movimento de mulheres e a gente, como uma das poucas mulheres juristas, junto com algumas outras, no caso penal, com a Esther Kozovski do Rio, Luísa Najib Eluf, a gente ia encaminhando uma série de pequenos projetos, né, no penal. No caso do civil, a gente encaminhou todo um novo Estatuto Civil da Mulher, que se traduziu em 10 projetos e depois incorporou o grande Código Civil, que foi agora de 2002, que coordenado pelo professor Miguel Reale. Mas o que é que eu quero dizer a vocês? Então, já que, enquanto feminista, jurista, a grande contribuição, ou talvez a maior, ou uma das maiores contribuições que eu tenho dado ao país, às mulheres do nosso país, mas ao país, aos homens também, eu vejo isso, né? É esse de buscar normas jurídicas efetivamente igualitárias. Eu quero dizer que, às vezes, eu brinco, quando estou dando uma aula num lugarzinho menor, às vezes com alunos menores, eu brinco para vocês, até as vírgulas, às vezes, da Constituição, eu brinco, a gente falando de vírgula em Constituição, às vezes eu sinto que fui eu que pus. Por exemplo, eu quero contar para vocês o artigo 226, quero contar de 2 pontos, só para vocês terem ideia do artigo 226 da Constituição. Vocês terem ideia que não é uma coisa abstrata que eu estou falando. Não é? Eu insistia, a partir do movimento de mulheres, uma força, né, uma força de coletivo, como você faz aqui. Eu insistia de que não bastava os direitos de homens e mulheres, os direitos fundamentais, estarem estabelecidos no artigo 5º e os outros grandes artigos primeiros da Constituição. Nós precisaríamos, no artigo 226 da Constituição, reproduzir a questão da igualdade de homens e mulheres na família. Gente, vocês não sabem que coisa interessante contar os bastidores dessa história. Eu, na sala dos professores da PUC, chamada por colegas, dizia: Silvia, você, afinal de contas, é uma professora. Uma Constituição tem que ser enxuta. Você já tem a igualdade de homens e mulheres, de todos, lá no artigo 5º. Não tem que ser repetido isso no artigo 226. E eu dizia: tem sim. Sabe por quê? Porque a Constituição é o máximo documento jurídico e político da nação.
E a grande discriminação que existe em relação a nós mulheres é em relação a esse nosso papel de mulher casada, de mulher mãe. E é, então, em relação exatamente ao tópico que tratar da família, é aonde nós temos que ter muito nitidamente expressa essa igualdade. E conseguimos. Quero dizer que foi no 226 também, parágrafo 8º, que nós conseguimos, e esse nós vai um pedação aqui da pessoa que vos fala, é dever do Estado coibir a violência doméstica. Eu quero dizer para vocês, 3 meses, eu quero que vocês vão nos anais da Folha e vão procurar. 3 meses antes, um senador constituinte, Roberto Campos, ele escreve na página 3ª da Folha de São Paulo o seguinte: atenção, não, o título era assim: as mulheres gostam de apanhar. Título, página 3 da Folha, com um desenho de mulher absolutamente espancada, roxa, as mulheres gostam de apanhar. E aí ele depois desenvolveu o artigo dizendo: alerta brasileiros, está para ser aprovado pelo Congresso Constituinte um artigo que fere os direitos humanos das mulheres. Como fere os direitos humanos das mulheres? Querem entender o raciocínio pérfido? As mulheres gostam de apanhar. Esse artigo, então, estaria ferindo ao direito humano da mulher de apanhar. Gente, eu não estou inventando, por favor, vocês vão aos anais da Folha. Então, 1988, junho de 1988, ao que eu respondi. Bem, 2 minutos só, agora apenas, eu quero dizer o seguinte: nessa linha de apresentar propostas ao Congresso Nacional e aos... Uma das que eu trabalhei bastante foi o tema do assédio sexual. E eu quero dizer para vocês, inclusive trazendo experiências do exterior, e aqui eu quero fechar naquilo que vocês estão fazendo, que é o seguinte: a Nova Zelândia, ela tinha uma proposta que foi reproduzida pela Costa Rica, muito interessante, e muito mais rica do que o do nosso artigo 216-A do Código Penal. Tá? Por que mais rica? Porque a legislação da Costa Rica passou a incorporar nos seus códigos em 2016, certo? Seria uma lei que obrigue a que todas as empresas privadas e públicas, não só no mundo do trabalho, mas no mundo da área da educação, tivessem, elas próprias, elas têm a obrigação de ter em seus regimentos, em seus estatutos, este tema definido. E, inclusive, em suas políticas procedimentais, o estabelecimento de como agir. Acabamos não conseguindo isso aqui no Brasil. O que conseguimos foi aquele pouquinho do artigo 216-A. Tudo bem, mas, mesmo assim, isso já está dando ensejo a isso que vocês estão fazendo aqui hoje, a isso que está se reproduzindo cada vez mais em vários lugares, a isso que fizemos lá na PUC, nesse documento das diretrizes, após casos de assédios sexuais de professoras a nossas alunas. Temos casos de assédio moral também a nossos alunos. Eu, pessoalmente, não passou por mim assédio sexual a aluno, passou assédio moral a aluno. Professor dizendo assim para certa aluna: não, você está levantando a mão, não quero escutar nada de você, você é burro, você vem da periferia. Isso nós já escutamos de professor da PUC, porque você é uma pessoa para quem chegam essas realidades, entendem? Então, após um caso, um desses N casos ocorridos na PUC, concretamente, foi que, então, com o coletivo Iabá, de alunas feministas, nós propusemos à diretoria da Faculdade de Direito a elaboração de alguns tópicos a serem
inseridos no regimento da PUC de São Paulo. Ao que, então, o diretor, vice-diretor, ele sugeriu, vamos começar, por enquanto, algo abrangente internamente na Faculdade de Direito, que foi, então, o que foi feito, as diretrizes inicialmente aprovadas em toto pelo Conselho da Faculdade, todos os chefes de departamento, professores, alunos e funcionários, e depois, um ano depois, isso há 4 anos, um ano depois, aprovados pelo Conselho Universitário, também composto de professores, alunos e funcionários. Quero até contar para vocês que isso depois, quando Flávia Pavesan, minha ex-aluna, grande amiga, foi para a Secretaria de Direitos Humanos, o que aconteceu? Essas diretrizes, que eu gostaria muito que vocês passassem aos olhos, essas diretrizes, elas fizeram parte e inspiraram um pacto nacional de direitos humanos na área da educação. E já, a questão de uns 2 anos, 400 universidades do Brasil já tinham assinado. Então, eu só quero dizer que isso daqui é um pequeno exemplo que proliferou e que vocês aqui estão proliferando e realizando e reproduzindo e fazendo crescer e dando novos passos a lutas que estão aí há anos. Há anos. Isso é muito importante. Isso não desvaloriza o que vocês estão fazendo. Isso valoriza, por traz chão para vocês. Porque senão muita gente pode dizer, de onde vocês estão tirando essas ideias malucas? Muita gente fala isso para as mulheres. Nós não estamos tirando essas ideias malucas de lugar algum. Primeiro, porque não são malucas. E depois, são ideias que foram construídas e estão sendo construídas historicamente, num mundo historicamente desigual, em relação ao qual nós entendemos que, de uma forma ou outra, nós, que no fundo somos meras formiguinhas, né? Mas formiguinhas, mulheres que têm muito a fazer, não é? Nós estamos aqui buscando contribuir. Muito obrigada e parabéns a vocês. Fausta, parabéns. Muito obrigada, doutora Silvia. É um prazer ouvir a sua história, nos inspira. Como nós estamos um pouquinho atrasadas, nós ficamos de terminar o evento por volta de 16 horas. E ainda não pudemos abrir a fala para a plateia, que acho que é uma coisa importante das pessoas, das mulheres, especialmente, poderem se manifestar. Eu consulto as palestrantes se a gente pode estender mais meia hora. Doutora Silvia? Eu poderia estender 10 minutos, porque o horário do meu marido no Incor é 4h30. Então, 10 minutos vai dar a porta e aí a gente... Certo? Por gentileza. Vamos então abrir as falas, e a doutora Silvia se manifesta primeiro. Alguém quer se manifestar? A gente faria falas de 2 minutos, daria preferência para as mulheres que querem falar. Eu acho que é um momento de gênero importante, né? E a gente já tem mais dificuldade, então... alguém quer se manifestar? Por favor, venha. Isso, não sei seu nome. Aí, o Henrique te ajuda aí. Você fala 2 minutos, eu aviso com 1, pode ser? Boa tarde, meu nome é Fátima Joana, sou servidora da Justiça do Trabalho há quase 26 anos. Uma pergunta para a doutora Procuradora. O Ministério Público tem uma preocupação muito interessante, já muito construída, quanto às trabalhadoras da iniciativa privada. Dentro do Poder Judiciário, quando o artigo 126A da 8.112/90, que você leva a irregularidade ao conhecimento da autoridade superior, e não há provas suficientes, eu já vi um entendimento aqui dentro do nosso tribunal, e também o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, que você atrapalha a produção e que você que deve ser a pessoa punida.
como que fica? Obrigada. Vamos fazer assim, deixa todas as falas, depois responde tudo junto, pode ser? Mais alguém quer se manifestar, por favor? Você poderia ficar em pé. Ai, tem que ficar em pé, sério? Vem aqui, olha, fica aqui, ou no púlpito aqui na frente, pode ser? Enfim, ok. Boa tarde, eu também queria perguntar à procuradora, a doutora Adriane, particularmente está sendo muito prazeroso e, ao mesmo tempo, muito difícil estar aqui nesse seminário, e levei a denúncia até a minha chefia, e aí o último episódio da coação, só acreditando muito, gente, nas nossas causas como feministas para estar aqui, porque é de uma exposição e, ao mesmo tempo, é de uma força que se precisa ter. E faço isso não em meu nome, Savina, mas em nome de várias mulheres que vivem isso odiernamente, diariamente, e que não conseguem nem superar a primeira etapa. Enfim, resumindo, pergunto à senhora, doutora, como que o MPT e como que a gente pode oferecer recomendações à administração daqui do tribunal, porque mesmo o último episódio de violência que eu sofri tenha ocorrido no dia 10 de janeiro, após o Carnaval, foi feito um despacho em que saiu no Diário Oficial, me retirando do meu local de trabalho, de maneira violenta, sem prévia consulta, e não satisfeitos ainda, me tiraram a minha função comissionada. E a questão, para mim, nem é o dinheiro. Assim, se você for na ponta do lápis, é R$ 757 o que me retiraram. Mas, para mim, que estou sofrendo a circunstância, eu já lido como uma represália e já lido como uma punição. Tenho ciência de que o ônus da prova é meu. Já fiz bastante diligências, porque as duas pessoas que me assediaram, uma delas, inclusive, é diretor de base deste tribunal, e a outra pessoa é uma pessoa que é conhecida da administração. Em uma audiência que eu tive com a chefia da administração aqui no TRT, foi falado para mim, para a minha advogada, que a administração conhecia o exemplo desse servidor, que já era reiterado e sistemático, e, mesmo assim, ele foi lotado num ambiente de trabalho, sem a mínima pedagogia, sem o mínimo trabalho pedagógico, nem a ele, tampouco aos seus chefes imediatos e tampouco à rede funcional. Então, o meu apelo é como que podemos pensar procedimentos. Já falei, inclusive, eu faço parte de maneira muito incipiente no coletivo de mulheres do Sintrajude. Já me coloquei à disposição de encampar uma campanha sistemática e ostensiva aqui no Tribunal Regional do Trabalho, porque em um dos dias que eu sofri, me vi chorando no jardim do arquivo onde eu trabalhava, sozinha, desamparada e completamente vulnerável. Então, como que, não sei se o MPT, como instituição e como órgão, se a gente consegue trazer um aparato de procedimentos, de recomendações para cá, para a administração do Tribunal Regional do Trabalho, e, de fato, a partir de agora, a gente consegue estabelecer um protocolo menos agressivo e que dê conta da nossa vulnerabilidade como mulher. Não é fácil ser mulher, é um prazer ser mulher, mas é muito difícil ser mulher no Brasil. E nunca imaginei que, saindo de um estado como o Piauí, que é o estado de onde eu venho, que é um dos estados mais pobres do país, eu passaria por circunstância
tão agressiva como essa que eu estou vivendo aqui no TRT. Desculpem o desabafo. Podem usar a minha circunstância. A gente vai encerrar. O Ivo quer falar uma coisa? Vamos. Não, vou encerrar a fala só. Aproveitando que ainda há algum tempo, eu quero trazer uma contribuição, saudar as palestrantes, o público presente, em especial a Fausta, que foi minha colega de direção numa das gestões do Sintrajude, muito bom revê-la, agora aposentada como eu também, né? Sim. Mas só um pequeno reparo, Fausta. A Mara, eu a conheci, a que vai dar o nome ao coletivo, né? Diretora de base, que já foi, né? Eu, como liderança do ABC, né? Em pelo menos uma dezena de greves pela região que eu comandei, ela participou como diretora de base, sim, e eu a conheço pessoalmente, agora já faleceu, mas, na verdade, ela não morreu na véspera de Natal, ela morreu na véspera do aniversário dela. Porque era... Foi dia 24 de dezembro. No dia seguinte. É porque era também véspera de Natal. Então, foi as duas coisas. Né? Ela tinha 52 anos, fazia 53, né? Mas era só esse reparo, e eu aproveito, né? Porque eu particularmente, por conhecê-la, eu vejo que é uma das mulheres guerreiras, das várias maravilhosas que eu conheci no ABC. Eu me sinto honrado, enquanto liderança dessa região, de ver que uma combatente que tombou está dando nome a um espaço da nossa entidade. Muito obrigada, muito bem lembrado. Muito obrigada. Então, quando eu disse de encerrar, foi encerrar as intervenções da plateia. Você quer falar, Iris? Não? Porque, então, agora passaria de novo a palavra para a doutora Adriane, para ela fazer as respostas. Agradecer aqui a doutora Silvia, que tem que sair, porque tem compromissos, mas, realmente, a palestra dela foi um estímulo para todas nós. Doutora Silvia, muito obrigada. Então, doutora Adriane, com a senhora. Bem, eu queria só registrar a importância da doutora Silvia no avanço nessa temática de gênero. Aqui no Brasil, a gente tem que... eu me sinto muito honrada em ter participado de uma mesa com ela. Em relação às perguntas, o que eu posso dizer é o seguinte. Quando a gente estabelece canais de denúncia, sempre é muito complicado. Seja de assédio moral, seja de assédio sexual, porque há um risco que esse canal de denúncia ele não sirva para resolver o problema, mas sim para agravar o problema. Às vezes transferindo justamente a vítima, ou então incentivando a vítima a se silenciar ainda mais em relação a essa situação. Não estou dizendo que foi exatamente o que aconteceu aqui, eu estou dizendo que isso é um risco, e a doutrina ela reconhece essa situação, porque, se vocês forem pegar assédio moral, pegar Marie-France Irigoyen, ela diz que os canais, o setor de RH, ele só consegue resolver 2% dos casos de assédio moral, quando os colegas conseguem resolver 20% dos casos. Então, por quê? Porque, de modo geral, esses canais eles estão submetidos a uma hierarquia dentro das instituições e eles não têm autonomia suficiente para resolver o problema de maneira plena. Então, esses procedimentos eles precisam assegurar que a vítima, por exemplo, sempre esteja acompanhada para se sentir fortalecida no momento da denúncia do sindicato ou de uma pessoa da confiança dela. Isso é muito importante, para que ela leve à frente as denúncias. Não é fácil a gente ver, nós temos que perceber que nós estamos numa sociedade patriarcal, e Poder Judiciário, mesmo sendo Justiça do Trabalho, Ministério Público, não estão isentos, nós não vivemos num espaço isolado, não é um oásis, né? Então, há uma resistência e tem que ter uma persistência
em relação a essa temática, em relação às denúncias. Eu acredito que a melhor maneira, como eu já disse aqui, de combater assédio sexual no ambiente de trabalho é capacitando as pessoas na temática de gênero, dando a conhecer as convenções da ONU, dando a conhecer essa terminologia relacionada a gênero e para que as pessoas percebam que o gênero ele cumpre um papel social de hierarquia dentro da sociedade. E hierarquia é essa que esconde privilégios de um determinado grupo, mas também gera muito problema para todas as pessoas. Qual é o problema em você ter a divisão de papéis? Homens ficam fora de casa, resolvendo a vida, e as mulheres ficam dentro de casa. Além da pessoa não poder escolher o que ela quer fazer, porque se o homem quiser ficar dentro de casa, ele não pode. Se a mulher quiser sair, ela também não pode, dentro desses papéis fechados. Além disso, você cria situações em que a mulher se vê no impasse, por exemplo, diante de uma violência doméstica, que ela não consegue sair, e daí vem alguém e diz que a mulher gosta de apanhar. Não é que ela gosta de apanhar, ela não tem para onde ir. E ela está preocupada com os filhos. É a maior parte dos casos. As mulheres não abandonam aquela situação de violência de gênero por causa disso. Não é porque a mulher gosta de apanhar. Certo? Poucas, talvez alguma tenha esse perfil, mas não acredito. Acredito que seja muito minoritário, mesmo porque há um risco de vida grande dessas mulheres. O que a gente observa, e aí, já que eu tenho um pouquinho de tempo, vou abusar um pouquinho aqui. Por exemplo, a gente teve recentemente o caso de uma moça jovem que foi assassinada pelo namorado, não sei se vocês viram, ela foi pega na cama com o cunhado e o namorado bateu nela e tacou fogo nela, teve 80% do corpo. A notícia que saiu no jornal era assim: mulher pega com o cunhado e sofre. Saiu uma notícia como se ela tivesse de livre e espontânea vontade querido ficar com o cunhado. Não, ela estava descansando, o cunhado vem, entra no quarto para abusar dessa moça, chega ao namorado, vê a situação, bate nela, incendeia ela e ela morre. Certo? É essa a situação. E eu estou falando disso porque, como isso foi noticiado na imprensa, então nós temos que cuidar com a terminologia quando a gente fala de questões de gênero. Começa por aí. Cuidar como a gente fala das questões para a gente não culpabilizar a vítima mais uma vez. Identificar o quanto isso está introjetado na nossa fala é uma situação de vigilância constante. Começa por dizer bom dia a todos, não é? Às vezes você tem... Uma vez eu participei de um grupo de trabalho, tinham umas 25 mulheres e um homem. Bom dia a todos. Não, bom dia a todas. Se for, então eu vou sair pela questão quantitativa. Se tem 25 mulheres e um homem, puxa vida, dá licença, né? Por favor. Então, a gente percebe, essa construção, ela é diária, ela vem da infância, o que faz com que, muitas vezes, as vítimas não enxerguem que estão sendo vítimas de violência. E, às vezes, dentro das instituições, não se enxergue o problema. Então, a maior questão é ver o problema, identificar que essas questões de discriminação de gênero geram hierarquia, desigualdade, que gera privilégio para determinado grupo. E isso é um problema para todos nós, porque também, quando a gente estabelece essa hierarquia, esse privilégio, a gente tem que pensar o quanto de talentos nós estamos desperdiçando também. E a gente fica falando como se fosse há 100 anos atrás, que as mulheres não tinham espaço. Eu vi recentemente um documentário de uma moça nos Estados Unidos, né, que ela, na década de 90, aprendeu a jogar xadrez.
Era algo inusitado, porque mulher não tinha cérebro para jogar xadrez, acreditavam eles. E ela treinou com o pai, porque ela gostava de jogar xadrez, e ela foi na academia de xadrez que tinha na cidade dela e venceu todos os homens. Ela, menina, com uns 12 anos, venceu todos os homens. Aí eram só os homens dizendo, hoje não acordei bem, estou com dor de cabeça, sabe? Foi problema em casa, ninguém conseguia nem resolver, e essa mulher virou uma das campeões de xadrez que nós temos hoje em dia. Ela tem vários jogos, ela joga de cabeça. Então, são talentos. A gente tem que reconhecer que todos nós, ficar fazendo essa divisão de papel estanque é um prejuízo econômico, social e também de democracia. A gente só vai construir uma sociedade efetivamente democrática quando todas as pessoas forem respeitadas e livres e puderem exercer plenamente os seus sonhos. É isso. A gente não tem um protocolo no Ministério Público do Trabalho na questão de assédio sexual e de assédio moral. A gente tem uma comissão hoje que investiga esses casos de discriminação, e essa comissão ela tem construído, caso a caso, a interpretação. Não é fácil, eu posso dizer isso para vocês. Quando a gente fala que uma pessoa está sendo denunciada por assédio sexual ou assédio moral, há um estremecimento geral da instituição. Mas, mesmo assim, a gente tem que enfrentar de cabeça erguida e de forma plena esse tipo de denúncia para que a gente consiga superar e construir um espaço de trabalho equânime para todos. Não sei se consegui responder. Obrigada, doutora. A gente, então, parte para o encerramento, mas antes de encerrar, primeiro, eu fico assim, muito comovida com essa história que acabou de acontecer com a nossa colega, né? É uma história terrível, principalmente pelo comportamento da chefia dela na sequência. E apesar do sindicato estar acompanhando, estar dando suporte jurídico, etc., eu queria lembrar para ela que nós estamos juntas. Viu? O nosso coletivo, ele existe fundamentalmente para isso. Você não está sozinha, tá? Lembrando das mulheres que lutaram, né? A gente tem visto hoje até gente aí no poder político desqualificando feminista. Então, eu queria assim só lembrar nesse momento que, se não fossem as feministas, aquelas inclusive relatadas aqui pela doutora Silvia, a gente não teria nem direito ao voto. Então, uma pessoa num poder como esse, desqualificando feminista, comunista também, mas estamos falando das feministas. Ela demonstra a ignorância que ela tem da sua própria condição histórica, né? E a gente continua aqui. Ser feminista é não se conformar com essa submissão, é basicamente isso, né? Então, a feminista não precisa ter ódio de homem, nada disso. Na verdade, ao contrário, nós não estamos em lados opostos, né? Nós estamos juntos, mulheres e homens juntos, e os não binários também, é que vamos conseguir as transformações. Então, isso é uma coisa que me revolta e me deu vontade de colocar aqui para vocês, num ambiente que a gente sente que que as pessoas estão entendendo do que nós estamos falando. Mas falando das feministas, né, das mulheres inconformadas, das lutadoras, daquelas que saem dos lugares mais inusitados para vir nos ensinar coisas, eu queria lembrar que amanhã a gente completa um ano sem Marielle. Marielle Franco, uma vereadora carioca, preta, favelada, né, uma lutadora, e há um ano sem que isso tenha sido apurado. A não ser pelo que aconteceu ontem, né, que prenderam provavelmente os executores dela e do Anderson, numa situação que nos leva bem para próximo das milícias, e inclusive para próximo da presidência da República atual, né?
onde um dos executores era vizinho e pai da namorada do filho do presidente. Isso é extremamente preocupante e nós não vamos ficar caladas, não ficamos até agora e vamos continuar não nos calando. A Marielle nos faz muita falta. E amanhã terá um ato que vai sair, a concentração na Praça Oswaldo Cruz, no final da Paulista, às 17 horas. É um ato por Marielle. Marielle vive, está entre nós, está nos inspirando o tempo inteiro. Para terminar mesmo, gente, é muito importante que essa nossa campanha contra o assédio sexual, que essa aproximação do tribunal, das entidades, né, que vieram com a gente nesse momento, que a gente tire encaminhamentos objetivos dessa campanha, né? Nós pedimos, no ofício que veio para o tribunal solicitando essa parceria, a gente fez alguns pedidos. Eu queria aqui deixar reforçados, não são nem pedidos, não, são propostas, né? As propostas são de que as instituições se comprometam à realização de campanha sobre assédio sexual, que essas campanhas, na medida do possível, sejam em parceria com o sindicato, né, para que a gente possa se aproximar mais. Aqui não é uma pauta trabalhista, né, uma pauta que a administração está contra o sindicato está contra a administração, nós somos juntas, né? Então, a gente quer ter parceria nisso. E que essa campanha seja esclarecedora e com mecanismos efetivos de combate ao assédio, que cada vez a gente tenha menos isso aqui. Que seja criado um setor específico para recebimento de denúncias por mulheres, que esse setor seja composto por funcionárias mulheres, porque é muito complicado. Eu tive um caso em Taubaté, que eu trabalhei lá, de uma colega que sofreu um assédio sexual do chefe dela. Foi feita uma comissão e composta por 3 homens para apurar. É claro que o cara foi inocentado, né? Eles nem sabiam o que era assédio sexual. E a terceira coisa é que as comissões de sindicância, que era esse caso que eu estou falando, sejam formadas exclusivamente por mulheres para apurar assédio sexual. Eu gostaria de também pedir aqui licença para a doutora Adriane para acrescentar esses dados que ela apresentou de o que fazer, porque eu acho que pode agregar bastante, né, nessa nossa objetividade de fazer coisas para combate ao assédio. Então, acho que seria basicamente isso. A gente propõe que a gente coloque novamente isso formalmente num papel e entregue para as administrações, que é onde a gente vai realmente conseguir esse combate. E queria aqui aproveitar para agradecer as funcionárias e os funcionários do Sintrajude que nos ajudaram demais na formação desse encontro, né, desse seminário, que eles limpam lá todo o meio de campo, a gente chega aqui, pensa que deu tudo certo, não deu um monte de encrenque, mas eles resolveram. Então, muito obrigada, vocês são o máximo. E acho que o objetivo é conseguir que o Judiciário Federal